Atenção, ouvintes, para o top de 10 segundos. No ar, Jornal Placas de Ouro. Ações humanitárias na Europa para ajudar a Ucrânia. Novo aplicativo é lançado para ajudar a acelerar a indexação e história da família. Carlos Wieser é destaque no Deseret News. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal Placas de Ouro. Esta é a edição 71 do Jornal Placas de Ouro. Ouça diariamente na Rádio Exaltação, em 3 horários, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos. Hoje, com redação de Márcio Galhardo e Cibele Kicheski, apresentação geral de Tiago Trindade e Cristiane Ferreira e edição de Boris Grushka. Nesta semana temos o quadro mensal Conexão Saúde, com a doutora Larissa Volino. Ações humanitárias na Europa para ajudar a Ucrânia. A Igreja divulgou um comunicado na sala da imprensa oficial e nas mídias sociais oficiais, na noite de quinta-feira, 3 de março, a respeito dos serviços humanitários realizados desde o momento em que os conflitos foram anunciados na Ucrânia. A declaração afirma que, seguindo os padrões já estabelecidos há décadas de auxílio aos necessitados, a presidência da ANE Europa está trabalhando com as equipes da sede da Igreja para identificar e atender às necessidades. Suprimentos de emergência, incluindo sacos de dormir, berços e barracas, estão sendo entregues a agências governamentais locais, à Cruz Vermelha e a outras organizações não governamentais que atendem refugiados ucranianos que chegam a países vizinhos. A ajuda adicional está sendo organizada. Os membros e amigos da igreja também foram convidados a jejuar e orar por aqueles impactados. Mais notícias serão divulgadas sobre os esforços de ajuda nos próximos dias e semanas. Os membros da igreja em todo o mundo têm perguntado sobre como ajudar ou contribuir. Nós os convidamos a fazê-los por meio do Fundo de Ajuda Humanitária da Igreja, que será usado para enfrentar esta e outras crises que poderão advir. Novo aplicativo é lançado para ajudar a acelerar a indexação e história da família. Novo aplicativo chamado Get Involved, que já está disponível a todos os membros e não membros através do acesso do site do Family Search, permite que usuários completem tarefas simples de história da família. O objetivo do aplicativo Get Involved é permitir que as pessoas participem da história da família de maneiras pequenas e simples, disse Ty Davis, diretor de portfólio do Family Search, e supervisiona o desenvolvimento de registros. Trata-se de sua história de família. Trata-se da sua parte na coligação. Na sexta-feira, dia 4 de março, o Family Search anunciou o recurso Get Involved para voluntários, que pode ser acessado em um novo aplicativo móvel e no site familysearch.org. Uma aba na parte superior do site, intitulada Get Involved, agora aparece onde a aba Indexação costumava estar. Para acelerar a disponibilidade de registros para pessoas em todo o mundo, o Family Search tem usado inteligência artificial para digitalizar documentos genealógicos escritos à mão com rapidez e gerar um índice de nomes assistido por computador. Ao invés de substituir os indexadores humanos, esse processo cria uma necessidade maior desses voluntários. A inteligência artificial que o computador usa não é perfeita e é aí que as pessoas entram. Como o Get Involved, qualquer pessoa em qualquer lugar pode ajudar a corrigir os erros que a inteligência artificial comete, para que mais registros possam estar disponíveis para a construção de árvores genealógicas. O Get Involved apresentará uma seção intitulada Seu Impacto, que mostra como os registros revisados ou indexados por um usuário estão fazendo a diferença, mostrando o impacto causado em uma determinada nação com a qual o usuário pode se importar.
Membro da ala Embaré, Estaca Santos vira destaque na mídia local como Batman. Da missão argentina direto para o lançamento do novo filme do Batman, o irmão Gabriel Fontoura foi destaque de capa da edição do dia 2 de março de 2022 para a estreia do novo filme do Batman. E para deleite dos fãs, o Homem-Morcego apareceu depois de descer prédio de 11 andares. Antes da sessão da pré-estreia do novo filme do Homem-Morcego, o herói desceu de um prédio próximo ao Cine Roxy, na Avenida Ana Costa, no Gonzaga, para a surpresa e alegria dos aficionados que aguardavam a exibição. Durante o evento gratuito que aconteceu na área externa do Roxy para promover o filme, houve distribuição de desenhos, trilha sonora ao vivo com o maestro Mário Tirol e projeção do bate-sinal no prédio. Mas o ponto mais alto da noite foi mesmo a descida dos 11 andares do prédio para deleite dos Batmaníacos. Acompanhe sempre as novidades dos membros da Igreja de Destaque aqui no jornal Placas de Ouro e a qualquer momento na Rádio Exaltação. Novas regras quanto aos testes de Covid para missionários do CTM de Provo. Os missionários do CTM de Provo não precisam mais de vacinação e testes do Covid-19. As máscaras lá, agora, em alguns ambientes, são opcionais. Seguindo a recente orientação dos departamentos de saúde locais e funcionários do governo, os líderes da igreja reduziram alguns desses requisitos em vários centros de treinamento, como permitir que as máscaras sejam opcionais, eliminar testes antes da chegada e incentivar, mas não exigir, vacinação para os missionários que estão treinando. Assim como em todos os templos na igreja e em todo o mundo, no Templo de Provo, os missionários e todos os membros continuam ainda a usar as máscaras de proteção. Saiba mais sobre as novas alterações dos cuidados contra a Covid na igreja, ouvindo as demais edições do jornal Placas de Ouro. Carlos Wieser é destaque no Deseret News. Com o título O Feiticeiro da Esperança, em tradução livre do nome pelo qual o irmão Carlos Martins ficou conhecido, a matéria conta sua história de vida, mas foca no chamado humanitário que desenvolveu com sua esposa no norte do Brasil por conta do enorme êxodo de venezuelanos buscando fugir das tensões naquele país. Em Boa Vista, grandes campos de refugiados forneciam comida e abrigo. Mas Carlos notou rapidamente que a economia da região não estava equipada para absorver um fluxo tão grande de pessoas sem meios para se sustentar. A esmagadora maioria dos empregos na região, explica ele, está em serviços governamentais. Que possibilidade, ele se pergunta em voz alta, um estrangeiro tem de trabalhar nessas circunstâncias? Zero. Com mais refugiados chegando a cada dia, Carlos sentiu que Boa Vista estava se tornando uma panela de pressão. Precisávamos montar um plano para enviar pessoas para o sul, onde há empresas e empregos. Carlos e Vânia começaram a se reunir com diversos atores governamentais e de organizações não governamentais para discutir soluções, se conseguissem permissão para realocar os refugiados. Carlos acreditava que teriam mais chances de se estabelecer. Mas havia o primeiro problema de transporte. É uma viagem de carro de 60 a 70 horas de Boa Vista para cidades como São Paulo ou Rio de Janeiro. Eles precisariam encontrar voos para eles. Carlos teve uma ideia, ligar para David Newman, um companheiro santo dos últimos dias nascido em São Paulo. Newman tornou-se uma figura empresarial notável depois de fundar a JetBlue, o que é menos conhecido nos Estados Unidos, e que ele também fundou a Azul, companhia aérea com quase 1/4 do market share de voos domésticos do Brasil. No entanto, o reassentamento adequado de refugiados exige mais do que apenas um voo. Eles precisavam associar cada refugiado a um sistema de apoio, fosse uma família, uma congregação religiosa ou uma outra ONG, que pudesse ajudar a sustentar o refugiado enquanto trabalhava para reconstruir sua vida em uma terra nova e estranha. Pelas contas dos Martins, em menos de 2 anos e com o apoio das companhias aéreas, atores governamentais e inúmeras outras ONGs e parceiros religiosos, eles conseguiram realocar cerca de 20 mil refugiados. Embora seu trabalho tenha sido interrompido devido à pandemia da Covid-19, até hoje os refugiados continuam deslocando em voos de Boa Vista para locais mais hospitaleiros em todo o Brasil. Somos gratos pelo serviço que o irmão Carlos e sua esposa Vânia prestaram aos nossos irmãos venezuelanos. Seus frutos são duradouros
e os vemos constantemente em nossas congregações pelos serviços devotos desses irmãos que adotaram o Brasil como sua nova casa. Os transtornos relacionados ao processo de aprendizagem correspondem a um padrão muito abaixo da expectativa em relação à capacidade cognitiva esperada para determinada etapa escolar. São problemas que não decorrem de causas educativas. Isso significa que, mesmo após uma mudança na abordagem educacional do professor, o aluno continua apresentando os mesmos sintomas. Isso aponta para a necessidade de uma investigação mais aprofundada, que determinará quais são as causas da dificuldade em questão. Essas dificuldades são pontuais e específicas, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica, geralmente associadas a algum comprometimento no funcionamento de certas áreas do cérebro. Porém, é arriscado falar somente em uma causa biológica. Frequentemente, alunos que apresentam sintomas relativos a problemas de atenção, ansiedade e agitação desenvolvem esses problemas por causa de algum conflito pessoal ou familiar, e não unicamente por razões de ordem fisiológica. Os principais distúrbios de aprendizagem são: 1. Dislexia. É a dificuldade de leitura. As crianças sofrem para reconhecer com fluência as palavras, prejudicando até para soletrar. Esse distúrbio afeta a fala, sendo comum também a dificuldade em memorizar as regras de ortografia e ter atenção. 2. Disgrafia. Corresponde à dificuldade na escrita. Isso inclui principalmente erros de ortografia, como trocar, omitir, acrescentar ou inverter letras. 3. Descalculia. Esse obstáculo está ligado às habilidades com operações matemáticas, ou seja, a criança não consegue resolver ou identificar números e equações. 4. Dislalia. É a dificuldade na fala. Pode existir alterações da formação normal dos órgãos fonadores, dificultando a produção de certos sons na língua. 5. Desortografia. É uma dificuldade ainda mais ampla que acomete a linguagem escrita. Pode envolver desde a falta de vontade de escrever até a dificuldade em concatenar orações. 6. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nesse distúrbio, os sistemas cerebrais tendem a ficar mais lentos, levando a baixa concentração, com dificuldade na memorização, inquietude e impulsividade. Uma de suas causas é genética e há implicações neurológicas. Para o diagnóstico, é preciso uma avaliação especializada com profissionais da área de saúde. Essa equipe multidisciplinar deve incluir médicos, neurologistas e psiquiatras, além de psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos. Qual é o papel da escola? É fundamental que a instituição promova maior integração do aluno com o restante da comunidade escolar. Sabemos que o isolamento pode dar margem à queda no desempenho devido à desmotivação e frustração. O professor pode adaptar a metodologia de ensino para ajudar o aluno, buscando dinamicidade e inovação na sala de aula, integrando atividades lúdicas e adotando ferramentas tecnológicas de apoio ao ensino. O objetivo é estimular de forma despretensiosa e desafiar a concepção do aluno sobre as próprias limitações. Outro ponto importante é a inclusão da família do estudante no processo de ensino-aprendizagem, para que compreenda as dificuldades e recebam também o apoio familiar. Portanto, quando a dificuldade surgir, não tente esconder o problema, mas sim busque ajuda para tratar e resolver. Alguns obstáculos podem ser solucionados e outros amenizados, desde que tenha o acompanhamento ou tratamento certo. Por isso, não negligencie o bem-estar e aprendizagem da sua criança. Até a próxima! Termina aqui a apresentação da edição 71 do jornal Placas de Ouro, com notícias de 6 a 12 de março de 2022. Uma realização da rede Exaltação. Você também pode acessar nosso conteúdo pelo site radio.exaltação.com.br. Siga-nos também no Instagram, @jornal Placas de Ouro. Até mais!